Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Seixas gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 30 de julho de 2026. Veículo no acostamento à frente. Quinta-feira, um dia depois de Fluminense e Bahia pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate em 0-0 num dia de uma ventania no Rio de Janeiro, né? Um empate que deixou a torcida do Fluminense bem estressada, bem chateada. A torcida xinga do dia, a torcida vai o Hulk ontem, né? Enfim, eu sou sincero, eu saí ontem, bem puto do Maracanã, né? Um empate que eu acho que a gente não pode dar mole no Campeonato Brasileiro, né? E a gente tem um mata-mata agora, né? Dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, 2 jogos seguidos, né, contra o Vasco no Maracanã, assim, e o Fluminense não pode ser eliminado, né, da Copa do Brasil pelo Vasco de novo, né, mas aí, né, 3 jogos depois da Copa do Mundo, né, 3 jogos oficiais, os 3 pelo Brasileiro, 3 empates, né, a gente começa perdendo contra o Red Bull, né, o Red Bull com um jogador a menos, a gente mesmo assim demora para conseguir empatar a partida, né? Não consegue virar, lógico, né? Sai na frente lá contra o Grêmio no Sul, né? O Grêmio brigando lá embaixo, na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento, né? A gente abre 1-0 e aí no final do jogo o Grêmio empata e ainda cria chance, podendo até mesmo virar o jogo, né? E aí esse empate em 0-0 com o Bahia. Mas aí pensando hoje, né, de cabeça mais fria, né, revendo algumas coisas do jogo e tal, cara, vou te falar, dos 3 jogos, esse foi o melhor jogo do Fluminense. O segundo tempo do Fluminense ontem é o melhor tempo dos 6 tempos dessas partidas de brasileiro que a gente jogou, né, pós-Copa do Mundo, assim, né? Então eu acho que isso, né, cria assim meio que uma boa notícia. O lado ruim é que a gente, né, teoricamente está com 4 jogadores machucados, né? O Midjan, que é o que vai ficar afastado mais tempo, né, inicialmente, né, porque teve o Freitas também ontem, né, aí o Gemes, que já deve voltar talvez para o segundo jogo contra o Vasco, né, e aí ontem no jogo, né, o Freitas sente, né, no final ali do primeiro tempo, né, uma questão do tornozelo, sai de bota, né, eu acho muito difícil que ele jogue sábado, e o nosso principal zagueiro, Thiago Silva, né, sentiu, né, ele relata que foi uma coisa leve, mas aí ele não quis forçar e pede para sair, jogou só uns 20 minutos, né? E aí entra o Igor Rabelo. Então, assim, é ruim isso, né? Eu espero que o Thiago Silva tenha condições de jogo no sábado e espero que não, sem condições de jogo mesmo. Não queria o Thiago Silva jogando no sacrifício, até porque a nossa lembrança de Thiago Silva no sacrifício é ruim, né? Que foi contra o Atlético Mineiro pela Libertadores de 24 e a gente acaba sendo eliminado lá. Então eu espero que o Thiago Silva se recupere, né? E aí eu me perdi no que eu estava falando, né? Mas eu acho que o Fluminense teve 25 finalizações ontem, né? O goleiro do Bahia teve que fazer 10 defesas, sabe? O Fluminense criou, faltou botar a bola para dentro, né? O Hulk perde um gol feito, né? E o Hulk destrói algumas jogadas ontem no jogo, né? Já falei, o Hulk não é centroavante, né? Não dá para insistir. Ontem, beleza, porque a gente só tinha o Cano para jogar, né, de centroavante, e a gente acha que não dá, né, nesse momento, o Cano já chegar a ser titular, por toda a questão física que ele vem sofrendo nos últimos 2 anos. Mas o Hulk não é centroavante, né? Ah, você quer o Hulk titular no sábado? Quero o Hulk titular pela ponta, tá? Vou falar disso daqui a pouco. O Cano entrou ontem e entrou bem, né? O Cano cria 3 situações de gol, né? Uma numa finalização, um passe pro Canóbio, o Canóbio também perde um gol feito, e um voleio do Soteldo. O Soteldo fez um jogo honesto ontem. Eu não vou falar que o Soteldo jogou bem, não, mas eu acho que ele faz um jogo honesto, né? O Samuel Xavier, eu acho que talvez tenha feito a melhor partida do ano ali, né? Achei o Hércules bem no jogo, e o Martinelli, acho que dos outros 2 ele vai mal, e nesse ele foi um jogador normal. E é isso, assim, né? Eu vi uma evolução no Fluminense, né? Mas não ontem. Ontem eu tava puto. Hoje, olhando como é que foi o jogo, os números do jogo, né? Acho que houve uma melhora em relação aos outros 2 jogos, né? O problema é esse monte de jogador machucado, né? Espero que o Fluminense consiga recuperar pelo menos o Thiago Silva para a gente ter ele inteiro, né, para essa partida, a primeira partida das oitavas de final no Maracanã no sábado.
Outras coisas que saíram, né? O interesse do esporte no Ganso, assim. Outra coisa, cara, eu acho que tá na hora do Fluminense e o Ganso resolverem essa situação, né? A gente vem tendo problema de criação no meio de campo. Para mim, um cara que pode ajudar, né, principalmente contra times mais fechados, que nem jogou o Grêmio, é o Ganso, sabe? E aí a gente precisa usar ele, cara. A gente precisa ter o jogador, né? Ou decidir de vez que não tem, e aí vai viver a vida dele em outro lugar, né? Aí também saiu que o Fluminense chegou a abrir conversa com o William do Grêmio, mas ele não quer jogar no Brasil, né? Enfim, também acho que não ia acrescentar nada no Fluminense, né? Eu falei a questão do Hulk, né? Eu queria que o Zubeldia montasse os 4 da frente ali com o JK, né? Vindo de frente para trás, né? O JK, indiscutivelmente, tem que ser titular no sábado, né? Pela esquerda, o Canóbio, o Hulk pela direita e aí o Savarino no lugar do Acosta, porque o Acosta também eu acho que ele não veio muito bem, né? Tem toda essa situação, eu não tinha falado ainda ali, da questão da suspeita lá, da aposta, né? Do Acosta. Então bota ele um pouquinho no banco para esfriar um pouquinho a cabeça, bota o Savarino ali pelo meio, né? Que entrou por ali ontem e eu acho que faz o melhor jogo dele pós-retorno, pós-Copa, né? E é isso, eu acho que aí a gente tem 3 jogadores, né? Que podem trocar de posição no jogo, né? O Savarino ir para as 2 pontas, né? O Canóbio trocar de ponta, eu não vejo tanto o Canóbio jogando por dentro, né? O Hulk pode jogar por dentro também, enfim, eu acho que seria interessante, né? Mas o Zubeldia não treinou isso, não jogou assim nenhuma das 3 partidas, né? A gente viu o Hulk jogar por dentro eu acho que nos amistosos, né? E ele em campo ele acaba, né, vindo mais para trás, né, abrindo na ponta, né? Ele não fica tanto dentro da área e também quando fica perde o gol feito, que nem perdeu ontem, né? Então eu gostaria de ver o Fluminense jogando assim no sábado, né? Eu acho que a gente ia bagunçar um pouco aquela zaga do Vasco e já não é grandes coisas, beleza? Um videozinho curto para falar do jogo de ontem, e é isso, saudações tricolores e faz o L.